Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao versículo 56. Esse texto traz a canção que Maria cantou, entoou, quando teve a convicção de que estava grávida e iria dar à luz ao Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Nesse louvor, Maria canta a palavra de Deus. Por trás da canção de Maria estão presentes vários textos bíblicos do Antigo Testamento. Ela recorreu à palavra para interpretar o momento de alegria que ela estava vivendo. É interessante observar que Maria não tinha um exemplar da Bíblia à sua disposição. Ela não tinha, como temos hoje, a Bíblia em papel, muito menos a Bíblia no seu telefone. Mas ela tinha a Bíblia no coração. Aprendemos com Maria a recorrer à palavra de Deus para interpretar o nosso momento de vida. Seja um momento de alegria, tristeza ou desafio. É a palavra de Deus que te proporciona a perspectiva adequada para atravessar esse momento. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, 3 vezes o diabo lhe fez propostas. E 3 vezes Jesus respondeu com a Escritura. Contudo, quando a palavra de Deus está ausente do seu ouvido, da sua mente, do seu coração, é provável que o diagnóstico que você faz da sua vida esteja errado. É provável que a sua interpretação que você está fazendo da sua vida nesse momento possa estar seriamente equivocada. Tudo porque você não está levando em consideração a palavra de Deus. É na Bíblia que você vai encontrar a perspectiva correta para compreender o que você está passando e como atravessar esse caminho. A Bíblia tem as respostas que você precisa. O problema é que você não tem feito as perguntas. Talvez você esteja fazendo as perguntas erradas ou buscando respostas em fontes que não são a palavra de Deus. Não se iluda. O mundo tem respostas para você. O diabo tem respostas para as suas perguntas. Respostas mentirosas, que iludem, enganam, destroem, te afastam de Deus. Mas são respostas. Na verdade, existem perguntas que o diabo não quer que você faça. Quanto menos você se perguntar sobre a sua vida espiritual, melhor para ele. Por isso ele nos enche de distrações. São tantas coisas para nos distrairmos, que nos ocuparmos, que não há espaço para eu me preocupar com a minha vida espiritual. Deus não tem medo de perguntas. O diabo, sim. A palavra de Deus nos ajuda a fazer as perguntas certas. A Bíblia não tem todas as respostas que você quer. Ela tem todas as respostas que você precisa. Ela te ajuda a ter a perspectiva correta da vida. Peça ao Senhor hoje para lhe dar as respostas que você precisa. Respostas para as perguntas que talvez você ainda não fez. Peça ao Senhor que te mostre na palavra a direção dele para a sua vida. Peça com ousadia, coragem, fé, pois pode ser que você encontre respostas surpreendentes e inesperadas de Deus para a sua vida. Maria recorreu à palavra para celebrar aquele momento. Esse conjunto de textos bíblicos que Maria utilizou, eles trazem um denominador comum, um princípio bíblico, um princípio que o próprio Jesus enfatizou. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Na Bíblia, humildade é uma virtude espiritual que pode ou não ser encontrada na vida de alguém, independentemente da sua condição financeira. A humildade tem a ver com a maneira como eu me coloco diante de Deus e da vida. Humildade não é uma condição externa, não tem a ver com a roupa que eu uso, a casa que eu moro, nem com as coisas que eu tenho. Humilde não é ser coitadinho, humilde é depender de Deus. Humildade é reconhecer a minha posição diante de Deus. Maria reconheceu a dela. Ela era serva e glorificou a Deus por tudo aquilo que ele estava fazendo. Ela estava cantando para engrandecer a Deus. Humilde diante de Deus anuncia as grandezas do Senhor. Humilde diante de Deus reconhece a graça de Deus ao olhar para a sua condição.
pois se eu tenho alguma coisa, se eu ocupei alguma posição especial, é porque o Senhor foi gracioso comigo. Maria sabia que o Senhor não devia nada a ela, mas o que ela recebeu foi por amor e graça. O princípio bíblico da inversão é que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. O Senhor está dizendo que aqueles que se colocam diante dele de forma humilde, aqueles que dependem de Deus, colocam sua confiança no Senhor, aqueles que aos olhos do mundo às vezes estão em uma posição de fraqueza, esses serão exaltados pelo próprio Deus. Às vezes, já experimentamos nessa vida essa exaltação, como aconteceu com José. Olhamos para trás, olhamos para todas as dificuldades que atravessamos e percebemos a posição especial que hoje ocupamos na vida. Maria percebeu que Deus a tinha exaltado, apesar da sua condição humilde. Mas a nossa verdadeira exaltação vamos experimentar na vinda triunfante de Jesus. Lá teremos a exata dimensão de desfrutar uma realidade muito especial, acima das nossas expectativas, e de que todas as dificuldades que passamos aqui certamente valeram a pena. Mas devemos lembrar a outra parte do versículo. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Haverá um dia que todo orgulho, arrogância e incredulidade humana serão humilhados. O princípio do Evangelho é: o ser humano não possui nada em si mesmo que lhe dê motivos para se exaltar. Eu não sou ninguém, nem tenho nada para me sentir superior ao meu próximo. Sobretudo, eu devo cuidar para não permitir que o orgulho e a arrogância tomem conta do meu coração e me façam esquecer de Deus, de depender de Deus, de confiar em Deus, de me render aos pés de Jesus. Esse texto nos traz esperança e advertência. Esperança porque aqueles que se humilham diante do Senhor podem crer que um dia serão exaltados. A recompensa por servirmos a Deus não recebemos desse mundo. A advertência, porque aqueles que se exaltam diante de Deus um dia serão humilhados pelo próprio Deus. Imagine experimentar o peso dessa humilhação. Veja que o Filho de Deus é o maior exemplo dessa inversão. Sendo todo-poderoso, ele se tornou ser humano no ventre de uma adolescente na vila de Nazaré para nascer em uma manjedoura. Se humilhou, foi obediente até a morte, morreu na vergonhosa e cruel morte de cruz. Deus, porém, o exaltou. Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele toda a autoridade, o nome sobre todo nome. O Evangelho não é uma humilhação, mas o Evangelho passa por se humilhar diante do Senhor. Se a minha preocupação for honrar o nome de Jesus e expandir o reino de Deus, ainda que para isso, pessoalmente, eu seja humilhado pelo mundo, ou assuma aos olhos do mundo uma posição de fraqueza e inferioridade, eu creio que um dia eu serei exaltado. Devemos lembrar, o mesmo mundo que humilhou Jesus quer nos humilhar. Mas o mesmo Deus que exaltou Jesus um dia irá nos exaltar. Por isso, eu não posso estar preocupado. A minha preocupação não pode ser a admiração, o respeito, a honra, o status, a realização dos projetos, o conforto, o prazer, as coisas que o mundo me oferece. Quando eu coloco minha confiança nisso, então eu estou a passos largos da humilhação diante do Senhor. Lembre do que Jesus falou. Quem o confessar diante dos homens, um dia ele também o confessará diante do Pai. Quem o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Quem se envergonhar dele, ele também sentirá vergonha. Pense sobre isso. Coloque sua vida diante de Deus hoje. Peça ao Senhor para responder, para te dar as respostas que você precisa
Deus abençoe. Amém.